Agradecer o Edu aí por estar no comando de mais um programa. Agradecer também os nossos patrocinadores, a Gold Star Patentes e Marcas, os restaurantes de Estela, Gauchitos Grill e também a Grave Vídeos pela abertura. O programa de hoje muito especial, nada mais, nada menos com o restauranter, posso dizer assim, Guilherme, do Chez Maria. Guilherme, uma honra tê-lo com você comigo. Obrigado, honra estar aqui com vocês. Amigo de algum tempo, e só a amizade talvez justifique o convite. Obrigado. E ao nosso lado, o Dr. Paulo Mariano, mais um programa. E hoje vamos falar de gastronomia, hein, Dr. Paulo? Vamos falar de comida, a coisa que eu mais gosto na vida, né? Não tem nada melhor que comida, né? E o Guilherme, juntamente com a Maria, tem o Chez Maria, um dos restaurantes mais tradicionais aqui da Granja Viana. Guilherme, conta um pouquinho a história. De fato, hoje nós estamos com 21 anos, é uma história. Antigos tem o Restaurante do Canto, que é bem mais antigo, o Félix Bistrô também, e a gente perdeu alguns outros que no curso da vida deixaram de existir. A gente tem muito orgulho do que faz, e alguns chamam o restaurante Chez Marie, mas em realidade ele é Chez Maria. O Maria é o nome da minha mulher, da Maria, pernambucana, retada, que cuida da cozinha, cozinhando há 21 anos. Muita gente se rotula de chefe, mas em realidade chefe não existe, chefe não cozinha. Chefe só vai ao salão, só participa de programas, só dá entrevista. Quem tem o mérito do que sai de lá é a cozinheira. Eu costumo dizer que, feito a Maria, todo bairro de São Paulo tem alguma Maria. Se você for em Perdiz, vai haver um restaurantezinho com a nossa cara, que está lá há 20 anos, que o pessoal gosta de ir, que atende aos moradores. Se você for no Alto da Boa Vista, possivelmente vai ter um outro igual a esse. E com toda certeza o que eu estou falando é verdade. E as Marias cozinheiras desses restaurantes, que dão uma contribuição enorme para a boa gastronomia, são de uma certa forma injustiçadas, porque elas são anônimas. Só sabe que a Maria existe quem frequenta o restaurante, quem gosta da comida que ela faz. Nenhum crítico gastronômico, nenhuma revista de entretenimento sabe que ela existe. Ela tem uma grande paga, que é o elogio dos clientes. Essa é a maior paga que ela tem. E isso é uma aula propulsora para um restaurante dar certo. Eu sempre achei que um restaurante em que o dono e a dona estão presentes, estão trabalhando, o dono de um restaurante, um endereço só, a comida é diferente. Porque a comida é especial. É feita com uma dedicação que um restaurante de rede não tem, que um restaurante que o dono seja só um capitalista não tem. Para eles, a comida é um produto como outro qualquer, como um pneu, como uma camisa, como um sutiã, é um produto que está sendo vendido. No caso dos restaurantes do tipo do nosso, ele é o produto. Então ele carrega toda a expectativa que a gente tem de bem atender e carrega o carinho que a cozinheira põe em cada prato. É uma pena que esses restaurantes estejam passando por uma dificuldade tão grande, porque comer fora de casa ficou muito caro. Muito caro. Quando eu vejo um casal com 2 filhos, num fim de semana, pagar R$500 para comer,
assusta. R$ 500 é muito dinheiro, é muito dinheiro. E a grande ironia tá que é muito para ele e é insuficiente para a gente. Quer dizer, isso aí se perde no meio do caminho, nos impostos, aluguéis, do custo dos ingredientes. A gente viveu nos últimos 2 anos, um pouco mais, um pouco menos, uma situação em que o preço dos ingredientes explodiram. Eu me lembro o litro de leite custando R$ 2. Eu me lembro o arroz custando R$ 2,50 o quilo. Eu me lembro os ovos custando R$ 4 a dúzia. Eles explodiram, só para pegar um exemplo que todo mundo conhece, porque todo mundo faz compras, o leite chegou a R$ 8. Verdade. Agora voltou para 3,5, 4. E a gente está feliz porque ele voltou para 3,5. A gente se lembra quando custou 8, mas a gente se esquece que ele já custou 2 outro dia. Quer dizer, 75%, 80% de aumento em 2, 3 anos é uma coisa dos tempos inflacionários do Brasil ou da Argentina nos dias de hoje. Ele não está mais acostumado com isso. E você não consegue, por mais que você reajuste os preços, repor o preço ideal para o restaurante. Então, com isso, muita gente deixou de comer em restaurante, muita gente diminuiu a frequência com que ia, e com justa razão. Além do problema do crescimento dos preços, você tem a situação que as pessoas passaram a sofrer. Desemprego, salários achatados nesse período todo. Uma outra coisa também que parece uma bobagem, mas também atrapalha muito a vida de restaurantes, é segurança. Quer dizer, sair de casa, em alguns casos, é uma aventura, né? Então, é nesse cenário que a gente trabalha. Mas é muito gostoso. Quer dizer, se não fosse gostoso, não teriam tantos restaurantes abrindo, não teria tanta gente imaginando que a gastronomia é um bom negócio. Não tenho certeza que seja. Você estava falando e eu estava aqui lembrando de algumas coisas, né? É muito comum na Europa você ter pequenos restaurantes, né? Que são da família. Eles estão lá, alguns há 300 anos, né? Uma coisa. E você vai, né? Eu conheço alguns na França, na Holanda, na Alemanha, e que você come a mesma comida e que vai passando, quer dizer, a receita passa de geração para geração, e você pode ir lá 10 anos depois, você visitou o país e não foi mais lá durante 10 anos, você vai voltar lá, você vai comer aquela comida com aquele gosto, e provavelmente é a mesma pessoa que está fazendo, ou é o filho, ou é o sobrinho dessa pessoa. Então, essas características dos restaurantes de humanidade, como você falou, e que são familiares, isso aí é uma coisa que eu particularmente gosto muito. Você não cai naquela vala comum, não criticando os restaurantes grandes, mas é o que você falou, um produto, aquilo acaba acontecendo ali, você não sabe se o chefe de ontem é o de hoje, vai ser o da semana que vem, então isso aí é muito, muito certo que você está falando. Você trouxe um assunto que me lembra. Eu, antes de ter restaurante, eu trabalhei em banco a minha vida inteira. E num determinado momento, quando eu parei de trabalhar em banco, eu me tornei franqueado da Brunella. Entrei na hora errada, porque a Brunella já estava passando por dificuldades, eu não usufruí da Brunella com A sua loja era onde? A sua loja era onde? Eu tinha uma loja no shopping Morumbi, uma na Oscar Freire, e outra na Afonso Braz. Eram lojas bem... Mas eu entrei na hora errada. Mas isso não me impede de ser obrigado a reconhecer que o produto deles era excepcional. Excepcional.
Como é que era o nome do dono? O seu Matias Filizola, Isso, exatamente. famoso. É. E os franqueados, nós éramos 25, 26 lojas, mas 5 ou 6 próprias e uns 20 franqueados. Os franqueados, percebendo que havia problema, tentaram encontrar uma solução para si e para a própria Brunella. E eu fui, em nome dos franqueados, para a Europa para ver se a gente conseguia atrair um sócio estrangeiro. E fui para a Áustria, que é o país tido como dono dos melhores doces do mundo. Como eu recém trabalhava em banco, eu me dava muito bem com o pessoal do Creditanstalt, que hoje é Itaú, e eles me apresentaram a direção do banco lá na Áustria. Eu fui recebido muito bem por quem eu queria falar. Ninguém tinha interesse no Brasil. Pelas circunstâncias que o Brasil carrega, naquela época pior ainda, porque isso foi fim dos anos 90, e pelo fato das confeitarias serem de família há 100, 200 anos, com uma casa só, fabricando no fundo da loja para servir na frente da loja. Vocação industrial, nenhuma. Sim. Artesanal, e eles prezavam essa tradição por 3, 4, 5, 6 gerações. E é exatamente isso que o Paulo falou. Quer dizer, é um estilo que tem que ser respeitado. É um acerto, né? Porque realmente é gostoso você voltar depois de muito tempo e falar, poxa vida, mas não mudou nada, né? Até o ambiente não muda, né? Os móveis são os mesmos, né? A casa é a mesma, está melhor, tá, às vezes, claro, pintam, conservam e tal, mas a comida, principalmente, que é o produto principal... Eu, nessa minha andança, e frustrado, com o que eu encontrei, eu parei na França e me matriculei no Cordon Bleu para estudar, porque eu tinha lojas e não sabia fazer doce. Então eu fiquei 6 meses estudando cozinha e passei lá, e daí tive chance de frequentar restaurantes. Eu tinha o Cordon Bleu, é interessante, não tem um francês estudando lá, porque ele é muito caro, é uma escola só para estrangeiros. Nós éramos uns 4 brasileiros naquela época lá, num total de uns 100 alunos. E o nosso grupinho eram os 4, a gente saía muito, e uma vez cada 15 dias a gente escolhia um restaurante para ver o que de bom tinha. Era um restaurante de 2, 3 estrelas, de 1, 2 estrelas, que a gente podia suportar, né? E um dos que eu fui é o Le Procop. Le Procop tem 300 anos no mesmo endereço na França. Quer dizer, a gente vai dizer que a comida é boa, é ruim, é difícil dizer por uma visita. Mas ele tem 300 anos, alguma qualidade ele deve ter, né? Claro, para estar tanto tempo, né? Exatamente. E você é um sucesso, 21 anos, Guilherme. 21 anos Essa é outra coisa interessante também. A gente fala que a Granja tem uma vocação gastronômica. Não sei se tem. Quer dizer, se você contar os restaurantes que podem ser classificados como médios ou mais do que médios, não são muitos, não. Em realidade, o que você tem é uma proliferação de restaurantes, os japoneses tomando conta, quer dizer, o rodízio é uma realidade, né? Restaurante alemão, nenhum. E tinha, né? Chinês, nenhum, tá certo? Tem o Chihua lá na São Camilo, ali perto do... Mas ele já foi japonês, chinês e coreano, né? Quer dizer, ele é oriental. Hoje é. Tá certo? Então,
E a gente está vendo restaurantes de rede virem para cá, né? Isso é bom, porque é uma opção a mais. Quer dizer, eu gosto muito quando os nossos clientes frequentam os outros restaurantes, porque você tem que se garantir, Claro. tá certo? Então, essa ideia, esse é um cliente exclusivo, isso é a pior coisa que tem, porque algum dia ele vai deixar de ser exclusivo, algum dia ele talvez se canse da sua comida e você vai perder. É bom frequentar todos os lugares. Mas, Guilherme, me conta uma coisa. Como é que o homem do mercado financeiro se tornou um chefe ou um dono de restaurante? Olha, Como começou esse como processo? começou? Eu, quando saí de banco, eu tive uma carreira importante em banco. Eu cheguei a ser primeiro executivo de bancos importantes. Eu montei uma empresa de consultoria de gestão. Naquela época eu tinha credibilidade bastante para ser chamado para ser o interlocutor de assuntos que o dono do banco ou o principal executivo não queria abrir com a sua diretoria. Então era um interlocutor livre para dar palpite, para criticar, sem nenhum interesse a não ser a eficiência do negócio do cliente. Um dos clientes meus foi a Brunella. E eu dei consultoria para a Brunella durante algum tempo. Fizemos algum progresso, eu não imaginava que a Brunella pudesse acabar do jeito que acabou. Mas o problema de sucessão, que é crônico, né? O seu Mati, que nós falamos, quando morreu ele tinha um chefe, um sócio, que era o seu Herbert, que tinha 1/3 da Brunella, e ele, sabendo que ia morrer, e conhecendo os filhos que tinha... Tinha um que ficou dirigindo, né, Bruno? Durante o tempo mais velho, se não me engano. Né? Ele pegou e comprou a parte do seu Herbert. Então o seu Herbert saiu, os herdeiros ficaram sem o pai, que era um gênio, pelo que conta, eu não o conheci, e sem o diretor técnico que abandonou. Os filhos se alternavam na gestão. A mãe era uma senhora, uma dondoca, de uma certa forma. Então, tinha tudo para dar errado. Tá E deu. Tá certo? Então, mas eu acreditava tanto na Brunella que abri mão do meu contrato de consultoria e virei franqueado dele. Tá, e foi assim que eu comecei. Quando a Brunella quebrou, ela foi comprada pelo RA, que era aquele restaurante do aeroporto de Congonhas, que ficava ali na Sobreloja, e tinha uma firma de catering também. Nessa fase deles assumirem, o negócio ficou muito mal parado e eu montei uma cozinha para as minhas 3 lojas, eu atendia mais 4 lojas da Brunella. Então, a gente, como franqueado, tinha, de uma certa forma, o direito do uso da marca, tá certo? E como as coisas não estavam andando como devia? Como devia, a gente pegou e continuou assim. Muitos franqueados abandonaram o negócio e as lojas próprias fecharam porque eles não tinham interesse. Então daí eu comecei a fabricar doces assim, quase como uma Brunella. Aí então foi essa transformação. Essa transformação. Do homem do mercado financeiro no... A nossa cozinha ficava em Diadema. Eu nunca imaginei que Diadema fosse tão perigosa. Nós estávamos numa rua atrás da CUPC, tinha um motel, tinha gente, tudo. Um belo dia sofremos um assalto lá, que eu tenho que acreditar em Deus, porque eu escapei por pouco. Bom, diante desse quadro a gente fechou aquele negócio, só que eu tinha um compromisso de fornecer para algumas lojas. E para as suas também, né? E daí
Eu me dava bem com o pessoal da Dulca, que era uma confeitaria importante também, que ainda existe. Fui lá e falei, olha, eu tenho esse negócio, eu estou saindo, vocês querem assumir a produção dessas lojas? É claro que eles quiseram. Então foi muito engraçado, porque cada confeitaria tem um certo padrão de doce, tem os doces que são exclusivos dela. Então nós éramos lojas Brunella, Cada um. vendendo doces que eram fabricados pela Dulca. Então aconteceu do cliente chegar assim, mas esse doce não é da Dulca? E era mesmo. Mas logo depois eu também me desinteressei e parei com Mas o negócio. a Brunella, não querendo te cortar, você chegou a conhecer? Sim. Ela teve, na minha vida, teve um papel importante, porque eu era frequentador da loja de Moema e da loja da Gabriel Monteiro da Silva, né? Que era o point, né? Nos domingos... Não havia era shopping Brunella, naquele tempo. Não tinha shopping. A garotada ia para lá. Ou a gente ia para um posto de gasolina que tinha na Faria Lima, que era em frente estavam começando a fazer, já estava pronto o shopping em Iguatemi, ou a gente ia passar a tarde, a gente ficava lá assim, da 1 da tarde até as 8 da noite lá, ficava todo mundo de pé, tinha paquera, e era uma coisa sadia, uma coisa bacana, né? E comendo doce, tomando um sorvete, era maravilhoso. Na Gabriel Monteiro da Silva, parava Gabriel Monteiro da Silva. Sim, ficava cheio de gente no meio da rua. A ponto dos moradores, me contam, né? Eu não me lembro disso, saírem com faixas, fora os bruneleiros. Isso eu não cheguei a pegar. Porque o pessoal odiava aquele movimento. Quem morava ali, imagina. É porque, você imagina, a rua tomada por pessoas, parecia uma manifestação. E não é uma rua, é Gabriel Monteiro da Silva. Não é qualquer rua, né? E aquele monte de jovem, gente bonita, gente bacana. E ali então ficava todo mundo no meio da rua. Você queria passar com o carro, não tinha. O sujeito queria, acho que daí deve virou. O sujeito queria sair de casa, ele falou, vamos sair como daqui? Todo mundo. E era na Gabriel, tem aquela rua que tem aqui, acho que é Mariana Correia. Mariana Correia, isso. E tomava tudo aquilo ali. Era um batalhão. Eu devia ter, olha, eu vou chutar um número assim, 2.000 pessoas. O pessoal conta, você está falando, a Brunella começou na Gabriel Monteiro da Silva, a primeira loja lá, a senhora fez uma boutique, que não deu certo, daí o seu Matias resolveu chamar esse confeiteiro de Curitiba para começar o negócio. E a Imarés, que ficava atrás do Shopping Perupoé, durante muito tempo a fábrica da Brunella foi lá. Eles tinham um restaurante muito bom, piano, tinha restaurante, era um negócio... era na esquina ali da Imarés. Dizem que no domingo, naquele tempo não tinha cartão de crédito, era dinheiro. Dinheiro. Dizem que domingo eles tinham que empurrar com o pé o dinheiro no cofre para poder fechar o cofre. Era tanto dinheiro que não conseguiam fechar o cofre, tá certo? De tanto dinheiro, né? Mas não faz, né? Foi bom enquanto durou. E daí, quando eu me desinteressei, eu falei, eu vou retomar a minha consultoria de gestão, que eu tinha parado. Que parece incrível, com 3 lojas franqueadas, você é absorvido o tempo inteiro. A alimentação é um negócio que absorve muito. Daí resolvi retomar e eu morava na Granja desde 77. Nós estamos falando em 95, por aí. Quando eu vim para cá, é bom lembrar isso também, as ruas eram todas de terra. Isso aqui era um grande capinzal, porque era uma fazenda de gado. Essa vegetação exuberante que tem aí, boa parte dela é obra dos moradores. Sim. A não ser algumas nesgazinhas de floresta que ainda existe ali, onde a Alphaville desmatou, ou no Colibri, você tem algum... E como tem pela Grande, mas na maior parte aqui na Grande, no meio da Grande, e a Fazendinha, que é o grande espaço, era capim. Tá certo?
Então, naquele tempo, você não tinha asfalto, você não tinha vegetação, a estrada era mão única para São Paulo, tá certo? Telefone para falar com São Paulo era interurbano, você tinha que pedir para o telefonista para te conectar com São Paulo. Quem morava aqui no Miolinho da Grande queria falar com alguém que morasse na Fazendinha, era interurbano também, porque ela era outro município, você tinha que ter a interferência da telefonista, que era uma coisa romântica. A Zé Félix, na subida onde hoje está a Escola da Grande, ela era a única escola que tinha, era um valão do lado que a água pluvial corria, era perigoso você andar lá em época de chuva, porque o carro patinava. Eu que moro na Rua das Granjas, tem uma subida para chegar, às vezes eu não conseguia passar porque o carro patinava, eu tinha que dar a volta lá pelo Parque São Jorge para poder voltar. Então, na época... Era barro. Tudo barro. Houve a grande... Já tinha ali a galeria do centro Tinha o supermercado Serrano, já existia, onde hoje tem a farmácia, já existia, e só, não tinha então, mais. Então, a galeria ali da Ângela não tinha. A galeria da Ângela não, porque não tinha. Eu sou bem mais novo aqui que você, estou aqui há 23 anos, para 24 agora. E uma coisa que eu achava sensacional é que minha primeira casa foi ali na São Camilo, esquina da Roma. E eu fui comprar pão no primeiro dia e estava o pessoal lá comprando pão de hobby, chinelo, várias pessoas. Isso era uma coisa que eu falei, agora eu gostei do lugar, eu já gostava daqui, mas... A Fazendinha tinha um amigo que foi importante na Grande, o Dom Álvaro, que morreu há um ano atrás, ele morava lá desde aquele tempo. A casa dele estava lá, depois tinha outra casa ao lado, era um campo com algumas casas, né? O Martins, o pianista, morava lá, também tinha alguns, e todo mundo sabia quem era quem, né? Então foi... É uma época bacana da Grande. Uma época diferente, quer dizer, houve uma briga entre os que queriam asfalto e os que queriam manter a granja de terra, tá certo? Foi interessante também. A prefeitura queria cobrar dos moradores a melhoria que era o asfaltamento das ruas. Criaram uma empresa especificamente para isso, porque não tinha dinheiro naquela época. Tá certo? Então, Mas eu queria voltar no negócio do restaurante. Aí eu chamo Maria, começou depois então que você... teve essas lojas. Daí eu fui para a França, aprendi, criei essa cozinha em que os meus funcionários eram funcionários que eram da Brunella, então. Sim. E daí eu peguei, fechei, me desinteressei e resolvi voltar para a Granja. Eu tinha alugado a minha casa durante o tempo todo que eu estive fora. E por que eu saí daqui também? Porque naquele tempo o ensino acabava no ginásio, não havia colegial. Então todas as crianças acabavam aqui o ginásio e eram obrigadas a estudar em São Paulo. Não tinha Rio Branco, não tinha nada, né? Sim. É só a Escola da Granja praticamente que tinha. Então meus filhos foram obrigados a ir para São Paulo para fazer o colegial lá. Aí eu falei, não tem sentido meus filhos estudarem em São Paulo e eu morar aqui. Daí eu peguei e mudei, teve um hiato aí da minha permanência aqui na Granja. Então, quando aconteceu isso foi fim dos anos 90, por aí, eu resolvi voltar e retomar a minha consultoria. Mas é difícil, em primeiro lugar, eu já não era ex-presidente de banco, eu já era ex-doceiro. Aquele meu contato, aquele meu vínculo com o mundo econômico tinha já empalidecido. Então eu tive dificuldade de retomar. Um dia, daí eu vim morar aqui com a Maria,
A Maria é uma história interessante. Enquanto eu estava estudando na França, eu deixei uma amiga minha tomando conta das lojas. E ela, eu acho que ficou com medo de que na volta eu pedisse para ela ficar. Ela contratou a Maria como gerente das lojas. Então, quando eu cheguei, encontrei a Maria como gerente das lojas. Eu vim a casar com ela 2 anos depois. Estamos casados há 20 e poucos anos também. Juntou o útil ao agradável, né? Foi. E vocês não imaginam como é bom, ela é bem mais moça do que eu, como é bom você velho ser casado com uma mulher moça. Ela cuida de você excepcionalmente bem. E você também não tem que cuidar dela porque ela é autossuficiente. Então eu vim para cá. Veio com a Maria e vim com a minha mãe, que estava velhinha e que eu achei que ela podia ter uma velhice gostosa aqui na granja, como de fato ela teve. E meio que fiquei tentando encontrar um caminho, quando um belo dia eu passo ali em frente ao Serrano, a esquina ali estava para alugar. Ali era uma galeria de arte com um café. Interessante, né? Do Jacques Ardili, da mulher do Jacques Ardili, que tem uma galeria de arte em São Paulo. Que é a esquina que hoje é a farmácia Copenhague. Que é Copenhague, exato. Ali na José Félix com a outra... Com a Querubina Viana. Querubina Viana. Então a gente pegou, alugou, e o que a gente abriu? Uma confeitaria, que era o que a gente conhecia. Nesse meio tempo que eu fiquei meio sem saber o que fazer, eu conversei com um amigo meu muito para a gente fazer alguma coisa junto. E quando eu decidi abrir a confeitaria, eu me senti obrigado a convidá-lo, porque o tema de abrir uma coisa junto era presente. Né? E ele, que nunca tinha trabalhado em doce, não gostava, resolveu aceitar. E foi muito legal no começo, porque a Maria cuidava da cozinha, ele cuidava do salão, eu cuidava da parte administrativa e das compras. Mas era muita gente para uma confeitaria, não demandava tudo. Tanta mão de obra. Ele, uns 3, 4 meses depois, pediu para sair. Porque ele queria jantar com a mulher todo dia e passar o fim de semana com as filhas. O que era absolutamente impossível. Então a gente aproveitou a saída dele para repensar um pouco o modelo. Eu e a Maria cometemos um erro de julgamento, achando que confeitaria era um produto em desuso. Pau de açúcar, fritura, quer dizer, naquela época de vida saudável, a gente achava que a confeitaria ia desaparecer. E não desapareceu porque estão todos aí. Talvez tenha perdido a importância. Mas e a gente abriu com uma confeitaria e daí a gente resolveu mudar para um restaurante. Aí nasceu o Chez Maria. Daí fizemos um restaurante que se chamava-se Zé Félix Gastronomia. Legal, então. Zé Félix Gastronomia. E olha, e a gente comeu o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque o pessoal achou que eu era um idiota que abriu uma confeitaria e em seguida um sucesso a confeitaria, um sucesso. Fila, um sucesso. Foi um erro de julgamento fenomenal, né? O pessoal falou, o cara não sabe o que é, né? Cara, que naquele tempo eu era um ex-banqueiro, ainda carregava a imagem que talvez eu tivesse acumulado recursos. Falou, o cara está brincando de restaurante, vai ser um fracasso, né? E foi duro. Eu me lembro um Dia das Mães, que a gente se preparou, criou um cardápio especial, uma decoração especial.
pouquíssima gente, pouquíssima. Foi muito triste aquele dia das mães para a gente. Graças a Deus, hoje, os dias das mães são bons para a gente, né? Mas, e daí a gente começou. A gente, em função do que eu vi na França, boa parte dos restaurantes lá oferece o menu complet. Quer dizer, o preço compreende a entrada, o couvert, o prato e a sobremesa. E a gente resolveu fazer isso começando com couvert, prato e sobremesa. E quando você dá a sobremesa, o pessoal pensa que você vai dar banana, abacaxi, um flan royal, qualquer coisa. E o nosso não, o nosso era coisa muito bem elaborada. Sofisticada. E com isso as pessoas foram se acostumando, a gente se tornou refém desse nosso modelo, não tem como a gente deixar de ser, que as pessoas vão ao restaurante porque querem isso. Hoje nós temos, durante a semana, 5 pratos que a gente muda todos os dias. E não são pratos executivos, porque eles custam alguma coisa como R$70. E é difícil alguém oferecer comida boa por menos do que R$70. Se você for comer uma comida de 30, desconfie, porque não vai ter qualidade, não vou dizer qualidade, não vai ter ingredientes que justifiquem a qualidade. Então você vai ter, sei lá, uma massa com linguiça, coisas desse tipo. Vai ter um frango, mas os ingredientes bons custam caro mesmo. Mas a gente tem, então, todo dia 5 pratos que mudam, 4 executivos e o PF Chez Maria, que custa R$42 e vem sem o couvert, a salada e a sobremesa, para atender as pessoas que saem 1 por semana. Quer dizer, o pessoal vai ao nosso restaurante por causa do pacote. Do pacote, do né? pacote, quer dizer. Acostumou. E esse pacote é legal. Eu já tive filhos que namoravam meninas que eu era obrigado a convidá-las, né? Namorada de filhos sempre gosta de sobremesa, sempre gosta de licor. É sagrado isso aí. Pô, hoje em dia uma sobremesa custa R$30. Quer dizer, é muito caro. Quer dizer, então a nossa ideia é a seguinte: a gente começou sem a salada. Daí a gente descobriu que enquanto o cliente está comendo, ele está calmo. Então ele falou, vamos colocar a salada, porque isso a gente ganha mais uns 10, 15 minutos para a cozinha poder preparar o prato. Então a gente introduziu a salada como forma da cozinha ganhar um fôlegozinho para poder preparar os pratos, né? Então, se você somar couvert, uma saladinha e uma sobremesa, isso custa R$50, R$60 se você for comprar separado. Pessoalmente, eu acho um preço mais do que justo. Sinceramente, que um sanduíche hoje numa rede de fast food, né, custa quase o preço de uma refeição dessa que você está oferecendo, com um grau então, de sofisticação que você não encontra no sanduíche. Você tocou no ponto certo. Quer dizer, o que você pagaria R$60 para ter, custa para mim R$20. Então eu e a Maria abrimos mão do lucro no couvert, na salada e na sobremesa, em benefício de um modelo novo que é o menu completo. Depois vocês têm as suas próprias experiências. Você comeu o seu prato,
você já está satisfeito, você dificilmente pede sobremesa. Quer dizer, eu acho que o número de clientes que pedem sobremesa é muito pequeno. Então, vou dizer, a sobremesa dá muito lucro. Dá muito lucro se todo mundo pedir. Mas as pessoas não pedem, já estão satisfeitas. E todo mundo tem um orçamento também. Sim. Tá certo? Então, o nosso modelo eu acho legal. Sempre que a gente escreve sobre isso assim, sem surpresas na hora de pagar a conta. Porque é verdade. Sim. Porque é aquilo. Esse modelo é único aqui na Grécia, só você. É só eu, é só a gente que tem. Tá certo? E ainda digo mais, as nossas sobremesas são muito, muito elaboradas. Quer dizer, é aquela ideia, não é banana, não é laranja. O que tem lá de sobremesa lá? Tem tortas mil folhas, tem mousse de chocolate, tem bolo de nozes, quer dizer, porque dá para você oferecer isso sem doer muito no seu bolso, tá certo? E é um diferencial, tá certo? A gente sempre tem, fim de semana a gente tem 9, 10 tortas ou bolos diferentes. Olha que gostoso. Tá certo? O pessoal sente muita saudade no tempo que a gente ficava ali em frente ao Serrano, que a gente tinha um sorvete muito bom também. Isso daí eu herdei da Brunella, porque o sorvete da Brunella era excepcional. Então eu sempre achei que sorvete era uma coisa legal para se ter. A gente tem até hoje uma máquina de produzir sorvete industrialmente, né? Mas quando a gente mudou para o endereço de hoje, nós ficamos 14 anos ali em frente ao Serrano. Estamos na Estação do Sino há 6 anos. Isso é importante também. O endereço lá, vocês estão na Estação do Sino, é lá na José Félix, né? É José Félix. Lembra o número? 852. Mas é interessante que nós estávamos muito felizes onde a gente estava. Até que um infeliz alugou uma sala ali, uma lojinha ali, nós éramos umas 4 lojas. E tinha um pátio comum. Um infeliz alugou uma loja com 4x6, só para ter o direito de usar o pátio. Então, era uma cervejaria que usava o pátio e tinha na loja dele, era onde ele guardava as mesas, onde ele fabricava uma coisa. E mais do que uma cervejaria, era um ponto de droga, era uma bagunça incrível, muita briga, Nossa. música ao vivo da pior qualidade. A questão da droga era interessante. Um belo dia de manhã eu cheguei lá e encontrei... Hoje em dia a cocaína vem embalada umas cápsulazinhas, né? Um dia eu cheguei e estava o chão cheio daquele negócio. Eu peguei aquilo lá e fui na delegacia da Granja Viana. Seu delegado, olha, tem um vizinho que está... Eu gostaria que a lei funcionasse. Ele foi muito gentil e falou, olha, mas o pessoal usa a droga de noite. E o horário da minha delegacia é das 9 às 6. Então, não posso lhe ajudar. E olha, eu lhe dou um conselho. Deixa essas cápsulas de cocaína aqui, porque se uma viatura ali parar, você vai ser preso. Ainda correu risco ainda. Então foi essa... Daí você usou tudo isso? Foi essa ajuda que o delegado me deu. Então, meu movimento começou a cair verticalmente, quer dizer, porque ninguém conseguia conviver com aquele negócio. E o pessoal da Estação do Sino, o Marcos Amaral, que foi quem criou a Estação do Sino, já tinha morrido.
mas ele frequentava todo domingo o nosso restaurante, as filhas dele, e elas queriam que a gente fosse para lá, para a Estação do Sino. A gente nunca quis ir porque a gente estava feliz, até que veio esse desgraçado. Um belo dia, eu tive um problema sério com ele. Coincidiu no dia seguinte a Carol ia ligar para mim para a gente ir para lá. A gente mudou em uma semana. Quer dizer, foi... Sim. Você relocar de restaurante é muito difícil. Você precisa ter instalações, você precisa ter salão, você precisa ter estacionamento. Quer dizer, Mas é uma logística complicada. complicado. Eu tenho que agradecer a Deus de ter nos dado a chance da gente sair. Então nós teríamos... Vocês estão na Estação do Sino, eu ainda não fui lá, mas é onde ficava um restaurante, não era? Onde tinha um Uma japonês? sorveteria. Não, né? nós estamos onde ficava a sorveteria. Nós estamos, Sorveteria, assim, na nós frente. estamos com o menor espaço lá, um espacinho para 45 pessoas dentro. A gente tem um toldo que tem mais 12 lugares, duas Mas mesas. tem uma certa semelhança com o espaço antigo, porque tem um pátio e é muito espaço... igual. É muito bom. E tem estacionamento, né? Tem estacionamento, é muito seguro. Outra seguro. coisa interessante, e tudo que eu estou falando tem a ver com a cultura da granja. Como é hoje, o estacionamento no tempo que eu ocupava, você entrava pela calçada e tinha um espaço que não é da calçada, aquele recuo de 5 metros, E eu tinha umas 15, 20 vagas que eram comuns. Eu ganhava mais dinheiro cuidando do estacionamento do que cuidando do restaurante. Porque a quantidade de pessoas que desrespeitam a propriedade, param no lugar onde não pode, é muito grande. E na granja eles usavam argumentos, mas a granja sempre foi assim. O senhor é novo aqui, a granja sempre a gente parou onde... Você colocava os cones, né, velho? queria. Domingo eu colocava cones e ficava lá, quando chegava o cliente eu tirava e o cara pagava. Eu ficava administrando o estacionamento. Mas se eu não administrasse, não ia ter lugar para os seus clientes pararem. Deve ter ganho ganho um monte de amigos lá, né, Guilherme? Quê? Você ganhou muitos amigos lá. Já sou... eu digo pro Rodrigo, nós estávamos fazendo a associação comercial, eu falei, não dá para eu ser diretor, porque eu colecionei esses amigos lá atrás. O pessoal... E eu não me intimidava, tá certo? Realmente eu... Assim, você lutava por aquilo que você achava certo. Eu pagava aluguel, né? Um deles uma vez falou assim, mas o senhor não está usando o estacionamento? Hoje à noite eu vou para sua casa, o senhor está com um quarto sem usar lá, hoje eu vou dormir lá no seu quarto que está sem uso também. É um raciocínio absolutamente enviesado que o pessoal tem, tá certo? Então, eu recuperei alguns anos de vida tendo um estacionamento administrado lá na Estação do Sino. E me fala uma coisa, Guilherme, fala sobre a comida do Che Maria. Os pratos principais. A gente tem uma preocupação de oferecer uma variedade grande. O nosso cardápio é muito grande. Nós temos 50 pratos no nosso cardápio. Então, se você pegar camarão, a gente tem camarão a Carmel, que é um prato nosso. A gente tem a baiana, a indiana, moqueca de camarão, camarão com alho. Quer dizer, então, você vê em camarão... Como que é o Carmel, que parece que é uma criação de vocês, é isso? O Carmel é interessante também, essa história é muito boa. O Carmel, eu e a Maria estávamos em São Francisco, na Califórnia, e fomos no Chinatown e comemos um camarão incrível, incrivelmente gostoso. Maravilhoso.
Voltamos mais 2 dias para comer o camarão, para a gente saber o que era, para a gente identificar o sabor. Voltamos e colocamos no cardápio. Camarão à moda de Chinatown. Não saiu um. Ninguém pedia. Ninguém queria saber. Ninguém queria comer o camarão a Chinatown. O nome, é a marca, hein? É a marca. É a marca, doutor. Daí eu falei, Maria, Carmel, aquela cidadezinha charmosa na Califórnia, ali Em São Francisco, pertinho. do outro lado da ponte. Ali pertinho. Simpático. Vamos mudar para Carmel. É o nosso campeão de venda. Quer dizer, Aliás, Carmel, é lá naquela estrada, né? Você atravessa a ponte ali de São Francisco, tem uma cidadezinha você anda um pouquinho que é mais. muito... Eu esqueci o nome da cidade, mas é sensacional. Fica perto quase de Monterrey, que é uma cidade. E de Carmel é lá pra frente. Aí vai para as vinícolas, lá para frente. comi Ela um é risoto famosa lá, também foi porque o Clint Eastwood foi prefeito. Isso. É uma cidadezinha que não tem iluminação pública. É. A iluminação toda se faz com as luzes das casas. Então, o camarão tem a cara de Carmel, tá certo? Mas ele foi apreendido no Em Chinatown. Chinatown. Tá certo? Então, você vê, camarão a gente tem uma grande variedade. Bacalhau. A gente tem 3 ou 4 tipos de bacalhau. Filé mignon, a gente tem vários filé mignons. Tá certo? E a gente procura ser imaginativo. Você vê, esses dias de calor, a gente no bacalhau resolveu fazer um bacalhau com uma maionese de mandioquinha, um prato frio, tá certo? Com um carpaccio de tomate verde e rúcula. Pô, é uma delícia o negócio. Agora, você precisa ter um pouco... Como chama esse lugar? Esse chama-se... Não tem nome, ele chama bacalhau com Bacalhau mandioquinha. Com mandioquinha. Esse é um defeito. Todo prato tem que ter um nome. Tá certo? Às vezes, um dos bacalhau que a gente tem é a moda de Aveiro. E Aveiro não tem bacalhau. O português morou em Aveiro, falou, pô, mas nunca vi lá. Mas fica por conta da imaginação. É uma coisa diferente. E a gente é imaginativo, só para atender um pouquinho a sua curiosidade. Tem um filé mignon que chama-se filé mignon Wellington. O que ele é? É um filé mignon que tem uma crosta de massa folhada. É o bife Wellington, né? É o bife Wellington. Bife Wellington, quer dizer, é um filé mignon embrulhado numa massa folhada. E tem entre a massa folhada e o Wellington tem uma pasta ou de cogumelo, alguma coisa para dar uma saborizada. Qual é o inconveniente do bife Wellington? O filé mignon sora. Quer dizer, Sim. como ele é ao ponto, ele solta líquido. E a massa folhada fica uma porcaria. Sim, desfaz até, né? Ela amolece, perde a crocância. Daí outro dia eu falei, Maria, vamos fazer diferente. Vamos fazer uma cestinha de massa folhada e a gente põe a carne dentro. Sim. E você não vai ter o problema da... É um sucesso, todo mundo também... vamos dizer, hoje em dia se chama de releitura ou repaginação. Mas você faz a cestinha de massa depois coloca a carne dentro. E tampa, não? Não. Não tampa, fica aberto. Fica aberto tá. Com um creme de champignon em volta. É que nos Estados Unidos o bife Wellington é um prato assim, tradicional. Tradicional, né? Uma vez eu fui jantar na casa de um amigo e fizeram. A gente releu o prato, né? Tá certo? E além dessa gastronomia fantástica, o atendimento também lá, em você também, você sempre de olho nos clientes, né? Na entrega dos pratos. Eu tenho 2 historinhas muito interessantes. Uma é o seu Mário, que era da família Tatini, Sim. que
que tinha um restaurante, já Tem ainda, está lá na Rua Batatais. Almocei lá ontem. Exatamente. Para mim é o melhor restaurante de São Paulo. É muito bom, eu acho. muito bom. Está na terceira geração. Quando eu ia com os meus filhos pequenos lá, o seu Mário, quel bambino, che bello bambino, molto piacere, fazia uma puta numa festa, né? E eu gostava, tá certo? Então, o meu modelo é o seu Mário. Quer dizer, eu considero que o restaurante, o único que a gente tem, que é o nosso negócio, que a gente vive lá, é uma extensão da nossa casa. Sim. Não há pessoa que chegue ao restaurante que eu não receba. Eu recebo todas as pessoas que chegam lá. Como ele é pequeno, eu já sei quem é cliente, quem está indo pela primeira vez. Sim. Eu não me lembro de ter visto o senhor aqui. Falei, não, é a primeira vez. Falei, olha, o problema de vir em restaurante pequeno é que você não vem anônimo. Tudo que acontece aqui a gente sabe, né? E, na medida do possível, quando as pessoas saem, eu também me Mas essa intimidade carinhosa que tem do restaurante tipo do seu, que é pequeno, e que tem essa coisa italiana da identificação do cliente, isso que eu acho interessante, é uma coisa fantástica. Eu tenho um amigo meu que diz que eu devia pagar, porque eu me divirto tanto. Porque sempre... E tem coisas interessantes. Outro dia... Vamos estourar hoje, hein? Então, com 55 mil, mas vamos contar essa história. Vamos. Bom, é muito bom, Guilherme. Eu adoro. Essas histórias são... Outro dia, nós temos um cliente que é bem antigo, um casal que vai sempre com a família, vou omitir o nome, mas eles são muito, muito queridos. E ela vai, durante a semana também, almoçar sozinha lá. Outro dia, um domingo, uma mesa grande para 8 pessoas, 2 lugares vazios. Eu falei, vai chegar gente. A senhora não estava lá, só estava o senhor. Daí eu falei, puxa, hoje ele abandonou, né? Tá sozinho aí. Você vê como são as coisas. Eles estão vindo da missa de 7º dia dela. Quer dizer, eu cheguei a imaginar. E não é por causa do lugar vazio, né? Então. Quer dizer, uma coisa... Mas você vê essa simbologia, você só vê num restaurante pequeno. Agora, é um ponto de encontro. É uma gafe, quer dizer... Mas eles estavam tão... Não foi uma gafe, porque você reparou. E o sentido era esse, era de lembrar da pessoa lá. E você lembrou. Exatamente. Então, eu tomo muito cuidado no que eu falo, que quando eu tenho um cliente que ele é interessantíssimo, é o seu Paul. Ele é o dono da Arosa, dessa massa folhada. Ele é um judeu alemão, com toda certeza, que pós-guerra foi para a Argentina, depois veio para o Brasil e descobriu um ovo de Colombo, que é vender massa folhada pronta, né? Aquele rolo de massa folhada, não sei se vocês têm alguma intimidade. A Rosa é monstruosa, né? Em todos os lugares tem muitas lojas. E ele vinha com... Eu não sabia nem quem ele era. Ele vinha com uma companheira dela, pelo dia parou de vir com a companheira, né? E eu não pergunto, né? Quer dizer, não tenho o direito de perguntar, cadê a sua companheira? Conversei com ele, como se nada tivesse acontecido. Depois que eles foram embora, as meninas falaram, olha, a senhora dele morreu. E daí que eu vim a saber que ele era o dono da Rosa. Tá certo? Que eu acho um produto excepcional. Daí ele voltou, daí eu lamentei, ele está sozinho, não sei o quê, Ele me convidou para ir visitar a fábrica dele, só que vai ser uma decepção.
tudo automático. Não espere. Aquelas pessoas lá fazendo a massa. O produto é pessoal, é personalizado. Mas a forma de fazer, eu ainda não fui lá. E ele voltou e está recomeçando a vida dele, tá certo? Sim. Então, é gostoso isso também, quer dizer, de uma certa forma você É um ponto de encontro, é isso que eu estava falando. muitos amigos se muitos fizeram momentos lá. se vivem Muitos lá. amigos se fizeram lá, porque o restaurante, como ele é pequeno, você está muito próximo dos outros. Quer dizer, você precisa tomar muito cuidado no que fala, porque todo mundo E todo mundo escuta, né? escuta o que fala. E eu também faço questão de apresentar um para o outro. Olha, eu queria apresentar o Paulo. Paulo é um advogado, mexe com marcas e patentes, não sei o quê. Então, é uma forma de você fazer uma expansão do conhecimento das pessoas. Sabe quem tinha esse perfil? O Fouad Amenzegaib, que era o dono do Dinho, nos deixou agora 2 anos atrás, era um grande amigo meu, e ele tinha esse perfil exatamente que você está falando, que você pratica, né? Ele conhecia todos os clientes. Um dia eu almocei com ele e eu fiquei impressionado porque ele conversando comigo, de repente ele chamava o maître e falava alguma coisa, na mesa tal, está faltando não sei o quê. Eu falei, como é que você consegue enxergar isso, né? Ele falou, se eu não enxergar, os outros não vão enxergar, e aí o meu cliente vai embora. Então, é uma coisa que acontece meio automaticamente na tua função. É engraçado. Quer dizer, o dono em restaurante vê tudo. Quer dizer, qual é o grande defeito dos garçons, dos atendentes? Eles ligam o GPS para ir para aquela mesa e esquecem de olhar o que está acontecendo em volta. O entorno, tá certo? Eu estou um periscópio, eu estou vendo. Quer dizer, eles me acham chato porque volta e meia falam. Eu fico policiando. Mas é isso que faz o sucesso. Então, Isso. qualquer dono, não sou eu que faço, qualquer dono que tem interesse. E se não fizer, o negócio não vai ter sucesso. Você vê, eu tenho uma bobagem também. O sol muda de acordo com o ano. Uma época tem um lado que é todo envidraçado, o sol pega as mesas ali. Então a gente tem um rolô ali, uma cortina que protege. Eu tenho que chamar a atenção dos garçons, dos atendentes, para dizer que o sol já não está mais batendo. Não. Que aquele rolo fechado cria um espaço, uma opressão que eu quero ver para fora. Outra coisa muito interessante também, que eu acho que o nosso restaurante dá para um pátio, e a gente tem dois envidraçados que são portas de abrir. Eu nunca abri aquelas portas, sempre mantive fechada. Nunca. Veio a pandemia, uma das exigências para reabertura é ambiente ventilado. Então eu abri as portas. Me arrependo de não ter feito isso desde o primeiro dia. Porque a integração da parte interna com aquele pátio, que é um pátio... Pô, eu perdi 2 ou 3 anos de nem tudo na pandemia foi ruim, então. Né? Porque você descobriu essa... E Guilherme, estamos finalizando o programa aqui. Gostaria que você usasse aqui a câmera 2 aqui para convidar os nossos telespectadores para ir no X Maria. É meio constrangedor aproveitar a oportunidade para isso, mas já que vamos lá. A gente teria muito prazer de receber vocês. É um restaurantezinho simples, mas cuidado. Nossa preocupação com a boa comida é permanente. A gente procura ter preços justos e expandir o relacionamento
porque ainda que a gente seja pequeno, sempre tem lugar para mais um lá. Nós ficamos na Estação do Sino, ali na Zé Félix, tem estacionamento. O endereço de novo? Se algum de vocês for, eu saberei, porque vocês vão me falar que vocês foram por causa desse convite. Passa o endereço de novo, a José Félix. Rua José Félix, 852. Telefone? 4702-2306 e 4777-0247. O telefone é um negócio meio complicado, porque a Viva é muito complicada. Hoje em dia é Instagram. Tem que ter um Instagram, nome e tal. Você tem Instagram, não? Temos Instagram. Isso, então por favor. @Che Maria Restaurante. Vamos te achar bem mais fácil. O Eduardo vai colocar tudo isso que você falou no GC aí também. Tá ótimo. Guilherme, muito obrigado. Obrigado foi gostoso. Foi bom. Ó, 1h, acho que estamos 1h10, hein? Olha, que bom. Recorde, hein? Assunto Recorde. não falta. É verdade. Mas vai ser convidado novamente. Manda um abraço para Maria. Ainda tem um mais beijão coisa para pra ela. contar. Um beijo para Maria. E obrigado. A gente não pode deixar de registrar que o restaurante é um ponto de encontro, Claro. como vocês falaram, é um ponto que a gente fica inserido em quase tudo que acontece na Granja. Não é não tem Não é fofoca, só um não tem restaurante, né? É um local de encontro. engraçado. Né? E eu, uma época, eu estava com catarata e chegava muito pouco, né? Até que fiz as 2 cataratas. Mas ia ao supermercado, completava todo mundo, quer dizer, porque você que é dono de restaurante, é uma pessoa conhecida. Sim. Tá certo? Você chega lá, você tem 40 clientes, mas dono de restaurante só tem um só, né? Quer dizer, a pessoa, de uma certa forma, fala, e como eu dou alguma atenção, eu devo ser lembrado por boa parte das pessoas. Então, eu ficava com muito medo de ser deselegante no comentário. Qualquer pessoa que passar, eu cumprimento. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado. Você é especial. Obrigado. Doutor, mais um programa. Hoje gastronomia. Parabéns, Guilherme. Obrigado. Conheci melhor hoje. Poxa, muito bom. Muito gentil do Rodrigo convidar. Muito Ele obrigado. está sempre querendo que a gente melhore. Isso aí. Mas tá Esse é certo. um defeito que ele tem. Né? As pessoas de bem, elas se encontram e querem isso, né? Olhar o sucesso. Então tá bom. Obrigado. E agradecer mais uma vez você, telespectador, que manteve aqui a sua audiência. Aproveita, dá um clique, um like e também sinaliza aí o sininho, aperta o sininho aí para saber das atualizações do programa. Agradecer mais uma vez os patrocinadores, Gold Star, Patentes e Marcas, aqui o Dr. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Os nossos restaurantes de Stella, Gauchitos Grill, vamos hoje no Gauchitos comer uma pizza lá, é o convidado do Granja Newscast, não é só aqui, mas vamos confraternizar lá também. Hoje é dia de trabalho. Mas vai lá, sei que você gosta das pizzas dele. E também agradecer a Grave Vídeos e o Edu, da ST Audiovisual, que comandou o programa. A todos vocês, uma ótima noite. Muito obrigado. Até quinta-feira que vem, às 21 horas, com mais um programa. Muito obrigado, muita gratidão.